Amém? É um assunto muito importante, com muitos princípios dentro da palavra de Deus sobre isso. E é uma realidade que nós precisamos entender para poder viver. Deus tem para nós um projeto de restauração da nossa alma. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus quer restaurar a sua alma. Amém? Todo mundo achou aí já o texto? Colocaram aqui já também. Vamos lá, ó. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós oramos a Ti para que o Senhor venha envolver a Tua palavra semeada nessa noite com a Tua unção e o Teu poder. A Tua presença já é real neste lugar. Esse ambiente é um ambiente de adoração ao Senhor. E aqui o Senhor tem tocado as vidas dos Teus filhos. Eu oro para que nessa noite o Senhor continue a fazer isso. Eu oro para que nessa noite a Tua palavra seja mais que informação e conhecimento. Ela seja uma revelação no íntimo de cada um nessa noite. E só o Senhor pode fazer isso. Por isso o Espírito Santo vem e faz dentro de nós com que se complete o Teu propósito e a Tua boa vontade. Você diz amém? Irmãos, esse texto aqui é Jesus falando aos discípulos, no momento em que ele estava orando, e ele disse: fica aqui, vigia comigo. E ele sai, distância de um tiro de pedra, e vai orar. E ali ele se prostra, é no Getsêmani, você conhece essa passagem. E aí quando ele volta e vai dar uma olhada nos discípulos, eles estavam lá, vigiando e orando. Era assim que eles estavam? Eles estavam como? Cansados, de tanto desmaiando de sono. E ali, Jesus os desperta e dá essa palavra. E ele diz: vigiai e orai. Aqui fala vigiem e orem, né? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa o espírito está pronto? Significa, quero fazer uma alegoria aqui para você entender. Imagine que você vai construir a sua casa e eu sou o dono de um material de construção. Então você chega para mim na loja do material de construção e deixa tudo acertado. E tem lá uma conta para você, livre, para que você possa pegar qualquer material que você precisa. Mesmo que não seja você manda lá o seu pedreiro, está lá a conta aberta. Então começa a obra na sua casa e aí está faltando areia. E a obra vai parar porque está faltando areia? Não, aí você fala: não, vai lá no material do pastor Júnior, porque já está tudo livre lá. Você pega lá o que você precisar e usa para a obra. Aí o pedreiro vai lá, o engenheiro vai lá, o arquiteto vai lá e traz. Está faltando brita, está faltando ferro, está faltando cimento, está faltando piso, o que quer que seja. A pessoa vai lá e tem uma autorização sua para pegar e está tudo ok. No final a gente acerta a conta, né? O espírito está pronto é mais ou menos essa ideia. Jesus deixou um recurso ilimitado para mim e para você no espírito, para que a gente possa vencer qualquer situação nessa terra aqui que venha se opor a nós como igreja dele. Amém? Já está aberto lá a conta. Então você precisa de ânimo. Você vai lá e pega. O espírito está pronto. Não significa que ele está pronto, acabado, que não precisa de mais nada. Significa que tudo que você precisar está liberado. Quem está entendendo? E esse é o entendimento. Não é que está acabado como algo que você fez aqui, lixou e pronto, agora está pronto. Não. A ideia é pronto no sentido de o que eu preciso eu posso pegar. Eu posso ter acesso no reino de Deus. Você entendeu isso? Essa é a ideia de espírito estar pronto. Porque se realmente você estivesse pronto, acabado, lixado, pintado, perfumado e arrumadinho, nem aqui você estava mais. Jesus já tinha te chamado para a eternidade. É ou não é verdade isso? Então não é pronto no sentido de que não precisa fazer mais nada. É pronto no sentido de que tudo que você precisar já está preparado. Já tem recursos no espírito para que você possa vencer.
Fala para o seu irmão assim: tudo que você precisa, Jesus já deixou recursos no Espírito para que você possa vencer. Amém? Então esse é o sentido. Agora, você nunca vai ver Jesus falando: a alma já está pronta, né? Ele diz: o Espírito já está pronto, mas ele não fala: a alma já está pronta. A Bíblia nos traz em 1 Tessalonicenses 5:23 a ideia de que nós somos, um conceito, né, de que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5:23, dizendo que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Faz diferença, pastor, se eu falar corpo, alma e espírito? Claro que faz. Na matemática, 2 mais 2 são 4, 4 mais 2 é 6, não importa se você botar 6, mas se você botar 2 mais 4 ou 4 mais 2, vai dar o mesmo 6. Aí tem aquela brincadeira, né? Que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? O pessoal brinca e fala. Mas no Espírito e no reino, a ordem que Deus coloca influencia muito como nós vamos viver aqui nessa terra. A Bíblia não fala que você é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que você é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque se eu dou ênfase mais ao corpo, eu me apego mais às coisas dessa vida e dessa terra. A Bíblia traz o entendimento de que nós temos que dar uma ênfase maior à nossa essência, que é o Espírito, que é a vida em Deus. E se você ativa isso através do novo nascimento, você transborda para a alma e transborda também para o corpo. E aí vem uma plenitude de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus fala do Espírito, está faltando aí a alma e a alma. Então aí é que entra o que nós queremos falar com você nessa noite. Rapidamente a gente quer falar sobre isso, por quê? Porque a alma, ela é aquilo que eu posso dizer assim, que é a expressão mais clara do que é ser uma pessoa, um ser humano. O Espírito te liga com Deus. O teu Espírito faz você ter conexão com o reino de Deus, com o mundo espiritual, do bem ou do mal. Mas nós estamos falando aqui do império, não do império das trevas, mas do reino dos céus. Mas uma pessoa que não conhece a Deus usa o Espírito dela para se conectar com a maldade. Não é assim que acontece? Só que nós temos o lado da alma, e a alma é o que mais expressa a nossa humanidade. É o que mais expressa a nossa humanidade. No Salmo 23, você vai ver Davi falando: o Senhor é o meu pastor e dizem que a melhor versão é de nada terei falta, né? De nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso ou águas tranquilas. E aí depois ele diz o quê? Refrigera a minha alma. E aqui esse refrigera bateu certinho nessa versão aqui da NVI. A palavra refrigera é restaura. É o mesmo significado. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O pessoal aqui está afinado, hein, pastor Itamar? A gente vai falando, já vai buscando o versículo, aí é bom. E aí, o texto diz: refrigera a minha alma. Então o Senhor, Ele tem para nós um propósito de restaurar nossa alma. Por quê? Porque é aquilo que é o meio de campo, que te conecta tanto com o espiritual quanto com o natural. E a Bíblia não ia mencionar que você é um espírito, possui uma alma, habita em um corpo, sem trazer também para você provisão de bênção e de cura, tanto no espírito, como na alma e como também no corpo. Isaías 53, está lá a profecia de que Jesus leva sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Fala para o seu irmão assim: existe cura na cruz para o seu corpo. Fala aí, para o seu corpo. Qualquer enfermidade, qualquer doença.
Dizem que Jesus tomou, não foi, me corrija se estiver errado, pastor Itamar, 39 chibatadas. Dizem que existem na medicina 39 enfermidades que são raiz, e dessas 39 emanam outras doenças que se manifestam. Então Jesus tomou 39 chibatadas, uma por cada raiz de enfermidade que assola a humanidade. Então tem cura na cruz, tem cura para o corpo, tem provisão no espírito, e para a alma também tem. Por quê, pastor? Porque se a gente não permitir a ação do Espírito Santo na restauração da nossa alma, você vive uma vida miserável aqui na terra, e eu tenho certeza que você não quer viver essa vida. Porque nem plano de Deus é que você viva uma vida miserável. Miserável não no sentido de pobreza e financeira, mas de pobreza de alma mesmo. Sabe quando é a primeira vez que aparece a palavra alma na Bíblia? Coloque aí, Gênesis 2:7. É a primeira vez que aparece. E você precisa entender o que é a alma, para que você possa entender também o que Deus quer fazer na sua alma. Gênesis 2:7, coloca aqui para a gente ler. Gênesis 2:7 é o momento em que o Senhor, depois de formar Adão do pó da terra, ele vai soprar sobre Adão o fôlego de vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nessa versão da NVI aparece a palavra ser vivente, mas essa palavra ser, que está aí na NVI, em outras versões bíblicas, é a palavra alma. E essa palavra alma foi a primeira vez aí mencionada. Alma, na raiz da palavra do hebraico, é a palavra nefesh. E essa palavra nefesh tem 3 significados, que a maioria dos estudiosos concordam. A alma do ser humano, fala aí comigo, minha alma são as minhas emoções, é a minha mente e são os meus desejos. Esse tripé, olha aí o tripé, esse tripé compõe a alma do ser humano, a mente, as emoções e a vontade, os desejos. E é justamente aí onde a gente tem tanto problema, não é verdade? É nos sentimentos onde você fica com raiva de alguém que pisou no seu calo. Mexe com as suas emoções. Às vezes uma coisa que a esposa esperava que o marido fizesse e o marido não fez. E o marido chega em casa sem saber de nada, comum aos homens, né? E ali chega e encontra a esposa com a cara fechada desse tamanho. E ele não sabe o que ele fez. É muito comum aos homens, né? Não sei o que é que eu fiz. E aí você fica, tá tudo bem? E ela, tá tudo bem. E você sabe que não tá, né? É na alma onde existem os conflitozinhos de disputas, de inveja, de orgulho. É na alma onde existem os desejos que jogam você para o pecado, que lançam você para as coisas que te afastam de Deus. É na alma onde está a guerra dos pensamentos, que Joyce Meyer escreveu um livro sobre a mente. Eu esqueci agora como é o nome do livro dela. Campo de batalha da mente. É na mente onde está esse campo de batalha dos pensamentos, onde parece às vezes que você está tipo o desenho animado, Tom e Jerry, um diabinho de um lado, um anjinho do outro, e a sua mente fervilhando sobre o que decidir, sobre o que fazer. É na alma onde você expressa a sua humanidade. É aí, é nesse ponto. É na alma onde você também se acostuma com certos padrões de vida, com certo estilo de vida. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta: quem gosta aqui de cuscuz? É difícil alguém no Nordeste não gostar de cuscuz, né? Então, você sabe por que você gosta de cuscuz? Vou te dizer por quê. Porque muito provavelmente, mesmo não te conhecendo, eu vou afirmar, você come cuscuz desde pequenininho, não é verdade? Quem levantou a mão aí? Por isso, o seu paladar se acostumou com essa comida específica,
E você gosta do cuscuz porque você come ele há muito tempo. Dizem que você tem fome daquilo que você se alimenta. Então, se você não tem fome de um prato de salada no almoço ou no jantar, é porque muito provavelmente você não tem o costume de comer tanta salada assim. Mas se você costuma mudar o seu padrão alimentar, eu tenho certeza. John Bevere, que é um autor americano, ele hoje está mais fitness, né? Em uma mensagem dele, ele falou uma vez que ele parou de comer o fast food. E quando ele parou de comer por uma questão de saúde, né, os sanduíches, os hambúrgueres e tal, ele disse que quando olhou a primeira vez para um prato de salada assim, e ele tinha que comer aquilo, era uma tortura. Mas passado 1 ano, 2 anos, ele nem sente vontade de comer os hambúrgueres que ele comia. Porque você tem fome daquilo que você alimenta. Fala para o seu irmão assim, você tem fome do que você se alimenta. A sua alma deseja aquilo que você dá para ela. Então, se você sente vontade do cuscuz, é porque desde pequenininho, tome cuscuz. Tome cuscuz. E você foi ficando forte, você foi crescendo, e você foi gostando daquele alimento. Então, é na alma onde estão também os seus padrões de comportamento. Porque você se acostumou a alimentar a sua alma com algumas coisas. Lembra o versículo que nós lemos que diz que o Espírito está pronto? O Espírito está pronto. Então, quando você nasceu de novo, alguém nasceu de novo aqui, dá uma glória a Deus. Amém. Tem crente aí, né? Então, quando o Espírito nasceu de novo, você foi feito nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Mas se o propósito de Deus fosse apenas salvar você, tirando do inferno e levando para o céu, eu costumo dizer que no exato momento em que você veio à frente em uma igreja e levantou a sua mão para aceitar a Jesus, naquele exato momento você também morreria. Porque não teria interesse nenhum mais em Deus deixar você aqui. Vem para cá logo para você não pecar. Faz que nem Arão, Moisés. Vem logo, né? E você ia morrer ali no altar. Pergunto a você, nessa noite. Você está aí me ouvindo. Significa que você aceitou Jesus e não morreu. Por que será? Não era mais interessante Deus te levar logo para o céu para você não correr o risco de pecar novamente? E desviar? Ou fraquejar? Por que será que todo aquele que se converte, o Senhor não leva logo para a eternidade? Porque Deus tem um propósito na sua vida, amém? Porque Ele te criou e te trouxe nessa geração, porque tem algo para você viver nesse tempo e nessa época. Você poderia ter nascido em qualquer outra época, na época de Jesus, na época dos castelos medievais, na época de Moisés, mas Deus te fez nascer nessa época, porque nesse tempo e nessa hora, Ele tem um propósito para a sua vida. Você pode dizer amém? Ele tem algo para você viver aqui nessa terra, e porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem que restaurar a sua alma. Quando você se converte, o Espírito nasceu de novo, mas a alma agora precisa desacostumar de vários padrões que você tinha desde quando você nasceu. Quem está entendendo isso aí? Amém? Então você, eu, todos que se achegam ao Senhor, precisam agora ser uma casa em construção. Diga para o seu irmão assim, eu estou em reforma. Sabe aquela frase que diz assim, desculpe os transtornos, estamos em reforma? Fala para o seu irmão assim, desculpe os cotoveladas, viu? Eu estou em reforma. Né? Deixa o Espírito Santo ser aquele que vai reformar a tua alma. Porque o Espírito está pronto. Se Jesus retorna hoje, teu nome está escrito no livro da vida e você sobe para a eternidade com Ele, amém? Mas já que Ele não voltou hoje ainda, quem sabe não é hoje, né? Mais tarde, um pouquinho daqui para o final do culto. Quem sabe não é hoje. E tomara que seja, hein? Então, se ele não voltou ainda, o que acontece? Você precisa permitir a ação do Espírito Santo para restaurar a sua alma. Agora,
o Espírito nasceu de novo e o Espírito Santo vem na tua alma e começa a restaurar. Começa a trazer você de volta ao padrão original. Restaurar significa trazer você de volta ao padrão original, ao propósito original de Deus para cada um aqui, que é diferente, que é específico, porque Deus tem um lugar para cada um dentro do seu reino, amém? Então, a restauração traz você de volta ao projeto original de Deus. Toda restauração visa trazer o modelo, trazer aquela obra ao original. Uma restauração nunca vai enxertar algo novo naquela obra. Uma restauração nunca vai incrementar algo novo naquela obra. Sempre restaurar tem o conceito de trazer de volta ao original. Uma obra de arte é assim, você vê uma pintura, se alguém tem um documentário no YouTube, você encontra sobre a restauração de um quadro de Leonardo da Vinci, que foi do ano lá de... acho que uns 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás. E lá você tem toda a história da restauração daquele quadro. Se você pegar para assistir, você vai ser muito edificado, eu tenho certeza. Não está citando um versículo bíblico ali, mas se tu tem o Espírito Santo na tua vida, tu vai ver o Espírito Santo começar a te mostrar muitas coisas ali relacionadas à restauração da alma. E um dos princípios que ali se mostra é que o compromisso do restaurador é sempre com o original, nunca é com enxertos. Aquele quadro de Da Vinci, quando foi retirado da moldura e começou a fazer o processo de restauração, percebeu-se que ao longo desses 500 anos alguém mexeu e colocou um enxerto na pintura. E na hora da restauração, o restaurador não tem compromisso algum em mexer naquilo que não é o original. Não faça enxertos na sua vida com o plano de Deus. Ele só tem compromisso com o plano que Ele tem para você. Aquilo que Ele fizer, aquilo que você botar extra achando que está ajudando Deus, Deus não tem compromisso em mexer e não vai te ajudar a resolver seus BOs, né? Seus pepinos aí. O seu tem compromisso em alinhar você com aquilo que é original, com o projeto desde o início. Então esse é um princípio. Quando eu estava morando em Aracaju, pastoreando lá, uma certa vez... uma senhora chegou na igreja e falou assim, no final do culto: pastor, quero de oração, diga. Pastor, ore por favor pelo meu marido, porque tem uma mulher que está fazendo uns feitiços, umas macumbas lá e está querendo tomar o meu marido. Aí eu orei por ela, Deus tenha misericórdia, repreendi e tal. Quando termino de orar, a abençoada da irmã que convidou essa moça para a igreja, chega no canto assim e me fala: pastor, esse marido que ela está falando aí, ela já tomou de outra mulher. Eu falei: por que você não me falou antes? Eu não fazer essa oração, né? Aí o que acontece? Com essa experiência, Deus me ensinou. Ele não tem compromisso em restaurar aquilo que eu enxertei no projeto original. Uma pessoa que tomou o marido de outra mulher, Deus não tem compromisso algum em preservar esse casamento. Vocês estão entendendo? Porque ela já destruiu uma família anteriormente. Então, o projeto de Deus, o que Ele tem original para você, é nesse quadro. Imagina como uma pintura. Imagina o teu propósito na terra como um quadro fantástico, extraordinário. E na vida de alguns aqui, nesse quadro, tem imagens de bandeiras de nações. E na vida de alguns aqui, nesse quadro, tem imagens de empresas. Eu pensei que vocês iam dizer amém, né? Mas tudo bem. Vocês não querem receber, aqueles que tiver ligado recebe, né? Então, na vida de alguns aqui tem bandeiras de nações. Por quê? Porque no propósito de Deus para a tua vida tem te levar às nações da terra. Porque alguns aqui têm empresas nesse quadro, porque no propósito de Deus Ele quer te dar o dom de riquezas. Existe dom de riquezas e existe prosperidade. Prosperidade todo o servo de Deus vai ter. Mas dom de riquezas, Deus chega para alguns assim e dá. Como deu para Abraão. Como deu para Jó. Sempre com o propósito de financiar, de fazer o reino crescer.
nunca para o seu bem-estar pessoal, porque uma árvore que dá fruto nunca come do próprio fruto. Toda árvore que dá fruto, ela dá fruto para abençoar outras pessoas. Então a riqueza que Deus te der sempre é para frutificar e derramar sobre a vida de outras pessoas. Então, para viver esse propósito, não importa qual seja, você precisa de uma alma restaurada. Se você não permite a ação do Espírito Santo, para começar a trazer, lembra o tripé? Para você os pensamentos de Deus, para fazer você sentir os sentimentos que estão alinhados com a palavra de Deus, para fazer você ter os seus desejos e vontades direcionados para aquilo que Deus também deseja. A sua alma, ela fica lutando contra o Espírito. Quem lembra de Gálatas 5,16? O apóstolo Paulo diz o quê? A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Os dois se opõem um ao outro para que você não faça o que você quer. A carne ali também é a alma do ser humano, porque a gente associa muito, quando fala a palavra carne na Bíblia, a gente associa muito com sexualidade, né? Mas ali também é a alma do ser humano. Então, em Gênesis 2:7, coloquei novamente Gênesis 2:7, deixa ele aí, muito bem. Quando Deus sopra sobre o homem, inanimado, um boneco de barro ali, e ele vem, e sopra o Espírito, ele sopra o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Ali naquele momento, Deus estava dando para mim e para você a dica de como nós devemos funcionar nessa terra. Já viu aquela brincadeira hashtag fica a dica? Então tá aí para você. Como é que o ser humano deve funcionar de acordo com o padrão de Deus? Se você funcionar como Deus quer que você funcione, como você foi criado para funcionar, você vai funcionar muito bem nessa terra. Vai viver o propósito de Deus, vai ser feliz e abençoado. Sua vida vai ser como o Salmo 25, verso 12 e 13. Qual homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade. Olha a alma aí. Não é o espírito, é a alma. Por quê? Porque a sua alma é aquilo que te conecta com o espiritual, mas também com este mundo. No espírito, no reino de Deus, você não vai precisar de prosperidade. Você precisa de prosperidade aqui. Sim ou não? Então sua alma precisa sentir as coisas boas da vida aqui. E Deus tem para você coisas boas aqui. Esse é o propósito dele. Então, diz lá no Salmo 25, que a sua alma repousa na prosperidade. É como se você comprasse uma rede. Se você quiser essa ideia, faça a partir de hoje. Compre uma rede, não sei se tem rede, se você tem rede em casa. O cearense gosta muito de rede. Dizem que no Ceará, tem alguém do Ceará aqui, não? No Ceará, o irmão levantou o braço ali, mas estava espreguiçando, não foi dizendo que era do Ceará, não. Então, no Ceará, o pessoal bota a rede, tem um quarto com a cama. Ele põe uma rede dentro do quarto. Às vezes dorme mais na rede do que na cama. Então pega uma rede, bota o nome dela prosperidade. Deita nela. É o exemplo que você vai viver. Porque a Bíblia diz que a tua alma vai repousar na prosperidade. Salmo 25, 12 e 13. Depois ele ainda diz assim: a sua descendência herdará a terra. Seus filhos vão ser abençoados. Amém? Isso acontece por quê? Isso acontece quando você funciona da maneira que Deus te criou para funcionar. Fala aí, pastor, como é que foi isso? Como é que eu devo funcionar? Quando Deus sopra sobre Adão e cria ele e torna ele a alma vivente, essa palavra soprar é a mesma raiz da palavra que está lá em Gênesis 1, 2, para se referir ao Espírito Santo. Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo sempre esteve em movimento, mesmo quando só era trevas. Isso é um sinal para mim e para você. Nunca pare, fique sempre em movimento. Não pare diante da circunstância, não pare diante de uma pedra na sua frente, contorne ela. Se você não pode pular, se você não pode quebrar, não pare. E aí o Espírito Santo estava ali, é a mesma raiz. O que eu quero que você entenda é que no momento em que Deus sopra sobre Adão, e ele se torna alma vivente, Deus estava soprando o Ruach sobre o Nefesh. Ruach é a palavra de Gênesis 1:2, para se referir ao Espírito Santo, para se referir à pessoa do Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo? Você, eu, qualquer pessoa dessa terra foi criada para funcionar assim. O Ruach governando sobre o Nefesh, o Espírito governando sobre a alma, o Espírito governando sobre a alma, o Espírito trazendo o governo do reino sobre a alma. Se você caminhar dessa forma, você anda alinhado com tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você está entendendo isso nessa noite? Então, essa é a maneira como Deus criou o ser humano para funcionar. O Ruach, que é o Espírito Santo, a palavra hebraica ali que de Gênesis 1:2, ela significa o Espírito Santo. É a mesma coisa que Deus soprou sobre Adão. Então ele soprou e veio o governo de Deus naquele momento sobre a terra. E veio o governo, assim cada um de nós somos criados para funcionar. Debaixo do governo do Espírito, diga à pessoa que está do seu lado, você só vai funcionar bem se você viver debaixo do governo do Espírito Santo. Não é, Léo? Tem que ser assim. Porque toda vez que estamos vazios desse governo, a alma toma a frente. E quando a alma toma a frente, sem o governo do Espírito, é como você sentar no seu carro e botar seu filho de 5 anos para dirigir. Você tem coragem? A alma sem o governo do Espírito faz muita besteira. Se irrita fácil. Como a gente fala da geração que nós vivemos hoje, que até o educador Samitiba, em um texto dele, ele fala da geração parafuso de geleia. O que é um parafuso de geleia? Quando você começa a apertar e dar pressão, o que acontece com ele? Diga. Ele esbagaça, né? Essa é uma geração que nós estamos vivendo hoje, fraca emocionalmente, deixando as emoções tomarem conta. Lembra que as emoções é uma parte do tripé da alma? Tem provisão de Deus para restaurar tuas emoções. O Espírito Santo, ele está com tudo. Lembra do início, ó? O Espírito está pronto. Então, tudo que você precisa já tem pronto em Deus para que você viva bem nessa terra. Viva o propósito dele até o dia que ele volte ou até o dia em que ele permitir que cada um de nós aqui parta dessa terra. Então, a palavra nos ensina que se você colocar o Espírito Santo como o principal, como o essencial, não como um acessório, você vai viver o projeto de Deus para a sua vida. Você vai ser o que o pastor Itamar falou aqui orando. Eu sou o sal. Você viu ele orando aqui dizendo, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Isso não é arrogância, isso é como a Bíblia chama você. Você é sal da terra, você é a luz do mundo, amém? E você vai transbordar o que você carrega para outras pessoas quando você deixar o Espírito governar sua alma. Se você deixar a alma ficar na frente, é muito perigoso, porque você só vai querer pensar o que você quer. Você só vai querer expressar em sentimentos e emoções as coisas que você quer. E facilmente alguém tira a tua paz. Facilmente alguém te irrita. No trânsito você percebe muito como é que está a sua alma. Num jogo de futebol, você percebe muito se os varões estão mais governados pelo Espírito ou estão só na alma, né? A competitividade, a briga ali e tal. Então, você tem que entender o seguinte: o Espírito Santo na sua vida não é acessório, ele é essencial. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Itamar, até que horas eu posso ir aqui? Eu já me perdi. São 10 para as 9.
Me dá um sinal aí. Viu? Então, o Espírito Santo não é acessório. Ele é essencial. Eu vou falar para você aqui uma coisa. Quem gosta de feijoada aí? Né? Como bom baiano, né? A gente gosta de feijoada. Não vou... Não, deixa quieto. Eu ia falar um negócio aqui, mas vamos pular. Vamos logo para a feijoada, né? Olha só. Na feijoada, você coloca uma carne de sertão. Você coloca... vai me confirmando aí se você coloca, viu? Você coloca bacon? Sim ou não? Você coloca paio? Você coloca a calabresa, né? De feijão? Você coloca... O que mais aí, gente? Fala aí. Você coloca... Alguns gostam de botar um pedacinho de carne com osso, né? Sei lá. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se você tirar o bacon e colocar as outras coisas, dá para fazer a feijoada? Fala aí para mim, sim ou não? Dá, né? Se você tirar o paio e colocar só a calabresa de feijão, dá para fazer a feijoada? Dá, não dá? Agora, se você deixa as calabresas, o paio, mas se você não tinha uma carne de sertão, dá para fazer a feijoada ainda? Faltou a carne de sertão, dá para fazer? Para alguns não dá, né? Mas para os outros dá. Agora eu vou te perguntar, dá para fazer ainda, mas vou te perguntar, se não tiver o feijão, dá para fazer a feijoada? Então você entende que feijão é essencial, o resto tudo é acessório. O Espírito Santo não é acessório na sua vida, ele é essencial. Ele é essencial. Se você sair da sua casa e esquecer o seu relógio, você já está a 30 minutos de casa, você volta para buscar esse relógio? Eu não voltaria, não sei você. Mas se você saiu da sua casa, já está a 15, 20 minutos distante da sua casa, mas percebeu que está sem a carteira de habilitação, e aí agora? Você dá um jeito de dar, ou pede para alguém trazer, ou dá um jeito de ir lá buscar, porque a habilitação é essencial, o relógio é acessório. Então o Espírito Santo, ele é essencial na sua vida. Se você não estiver debaixo do governo dele, se você não estiver cheio dele, você não funciona da maneira como você foi criado para funcionar. Você não vai ser o marido que Deus espera que você seja. Você não vai ser a esposa que Deus espera que você seja. Você não vai ser a filha ou filho que Deus espera que você seja. Porque você, para funcionar como Deus quer, precisa estar cheio do Espírito Santo. Precisa estar debaixo do governo do Espírito Santo. Precisa permitir que ele restaure a tua alma. Como a gente está quase finalizando, esse é um assunto que é muito, muito longo, né? Fica aí para uma outra oportunidade a gente concluir a mensagem, mas eu quero dizer para vocês, para a gente orar, que o Espírito Santo, eu vejo ele personificado na pessoa de Salomão. A Bíblia chama Jesus de o filho de Davi. Então Davi, o rei Davi, era uma figura profética de Cristo, daquilo que Cristo viria a ser. Davi foi guerreiro, Davi lutou as guerras de Israel, Davi deu vitória a Israel e tomou posse de territórios que desde os dias de Josué ainda não havia sido entregues. Veja quanto tempo, hein? O povo entrou na terra, mas desde os dias de Josué até os dias de Davi, ainda havia alguns territórios que ainda não tinham sido tomados. E Davi foi esse rei guerreiro que derrubou Golias e deu muitas vitórias a Israel. Por isso, Davi é uma figura profética do nosso Senhor, porque ele hoje é quem luta as tuas guerras. Amém? Jesus luta as guerras por você, como Davi lutou por Israel. Mas eu vejo em Salomão uma figura do Espírito Santo, porque enquanto Davi representa Cristo, Salomão representa a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo pagou o preço na cruz, assim como Davi lutou as guerras de Israel. Mas o papel do Espírito Santo é de construir o templo de Deus que você é. E Salomão foi aquele que ergueu o templo de Deus depois de Davi. Então, entenda que 1 Coríntios 3,9 diz que você, nós somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Nós estamos em construção até que Ele venha. Nós estamos em eterna construção. O Senhor vai reformando, o Senhor vai mudando e sempre para trazer você ao original. Ao original. 1 Pedro capítulo 2, verso 25 diz
que Jesus é o bispo das nossas almas. Fale assim comigo, assim, ó, Jesus, o Senhor é o bispo da minha alma. Fala para o seu irmão assim, ó, não se preocupa, você tem um supervisor para cuidar da tua alma, amém? Jesus é o bispo das nossas almas. A palavra bispo significa supervisor. Então, você pode nessa noite permitir que ele passeie pela tua alma. E se tem algum sentimento aí ou emoção que está castigando você, uma angústia que está te apertando, deixa o supervisor da tua alma identificar, amém? E ele vai trazer esse bálsamo do Espírito sobre isso. E se tem algum pensamento que está perturbando a tua mente, as coisas que você tem que resolver amanhã, você está tão preocupado com esse mês, deixa o bispo da tua alma passar por aí. E deixa ele trazer paz ao teu coração e trazer paz aos teus pensamentos, amém? E se tem algum desejo, alguma vontade que está gritando dentro de você por coisas que te afastam de Deus, deixa o bispo da tua alma passear por aí, no teu coração, no teu interior, e perceber o que é e jogar luz. Porque muitos de nós, nas nossas almas, talvez você nessa noite aqui se encontre assim, você precisa da luz de Deus dentro da sua alma. Deixa o bispo da tua alma jogar essa luz aí. E perceba que quando você entra num ambiente escuro e está cheio de ratos e baratas, se você acende uma luz, o que acontece? Tudo foge. E foge para ir embora? Não, foge para procurar os cantos escuros. Então deixa Jesus pegar o Espírito Santo que é prefigurado no candelabro do tabernáculo, a única luz que brilhava ali dentro, e jogar luz na tua alma, amém? Deixa o Espírito Santo, que é essa luz, brilhar na tua alma, e toda a opressão do mal, todos os ratos e baratas que são figuras de demônios, que estão perturbando a tua alma, mexendo nas tuas emoções, desestabilizando você, deixando você sem paz, vão receber essa luz de Deus e vão fugir, hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, em nome de Jesus, amém?